Compartilhar com você, a gente já, há alguns anos atrás, eu compartilhei essa palavra e fiz uma pequena mexida, mas como é importante a gente lembrar, eu quero aproveitar esse tema que a gente está aqui e falar um pouco sobre isso, o jogo da vida. Você viu, e eu também, né, meus filhos agora já estão maiores, e eu fiquei lembrando, vendo cada um deles aqui dançar, se envolver, participar desse evento tão marcante para nós. Eu acho que talvez hoje você tenha vindo aqui porque é um sobrinho, seu filho, você está curioso, queria entender o que ia acontecer. Mas muito mais do que uma programação, muito mais do que um evento na igreja, Deus chamou a cada um de nós, você que tem responsabilidade sobre alguém. Às vezes não é propriamente seu filho, mas é neto, é um sobrinho, é alguém que você talvez adotou formalmente, adotou informalmente. Mas Deus deu a nós responsabilidades. E você viu aqui um monte de ministérios que a NV Kids tem. E claro, a Nath já fez esse convite para você. E ontem eu falei isso, ontem a gente teve um evento tão marcante lá no City, né, com os casais, foi bom demais, e eu lembro de ter falado isso, a responsabilidade nossa é de amar incondicionalmente. E às vezes a gente falha em alguns sentidos, às vezes a gente deixa o jogo rolar, e eu quero comentar sobre isso com você essa manhã. A gente vai ler, daqui a pouquinho vai aparecer aqui no telão, o tema dessa mensagem é o poder do vestiário. Eu não sei se quem já teve um vestiário antes? Levanta a mão aí. Quem não teve, nunca jogou um futebol, um vôlei, um handball? Não, você já teve lá, você sabe qual é essa experiência. E eu quero comentar sobre isso. O que acontece dentro de um vestiário? E a gente vai ler daqui a pouquinho João, capítulo 16, mas eu quero comentar um pouquinho com você o que acontece no capítulo 15 e 16. É Jesus que está falando com os discípulos. E ele começa a partir do capítulo 15, verso 1, falando, que esse verso você já conhece, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Ele começa a dizer, olha, vocês são ramos, eu sou a videira verdadeira. E quem não tiver firmado em mim, vai ser cortado, lançado fora. Talvez você conheça esse texto. Ele continua dizendo algumas coisas. No verso 11, verso 4, gente, estou cego. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. E ele continua dizendo, olha, da importância, ele está dizendo para os discípulos, é importante que você esteja conectado comigo, ligado na palavra que eu tenho dito a vocês, cumprido os ensinamentos que eu tenho ensinado a vocês. E ele vai chegando a partir da metade do capítulo 15, ele começa a dizer, olha, porque vocês vão ser perseguidos, as coisas não vão funcionar bem, vocês vão ser expulsos das sinagogas, as coisas vão ficar um pouco mais conturbadas. E eu estou avisando isso a vocês para vocês ficarem preparados. E ele diz, não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Jesus está dizendo, olha, eu estou ensinando a vocês, mas as coisas vão ficar complicadas. E isso vai ficar complicado porque as pessoas não conhecem nem ao Pai e nem a mim. E ele, nesse decorrer, diz, olha, eu vou embora, mas antes de eu ir, eu vou mandar um Espírito Santo para conduzir vocês. Esse é o contexto do capítulo 15 e 16 de João. E aí chega nesse verso aí, ó, João 16, não consigo ler lá mesmo, 32 a 33.
Vou precisar de um óculos. A gente chega na idade, estou resistindo bravamente, mas agora estou tendo que me abster, né? Não vai ter jeito. Eu estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês sejam inabaláveis, seguros e desfrutem de paz. Ele está dizendo as coisas não vão ficar legais, não percam sua fé, fiquem firmes. Já avisei a vocês o que vai acontecer. Por que eu estou lendo isso com você? Porque eu acho que a gente hoje pode olhar para o mundo que a gente tem vivido, para aquele mundo que os seus filhos e nós estamos inseridos. E todos os dias a gente é bombardeado, e eles são bombardeados com um monte de informações. E Deus deu a mim e a você a responsabilidade de firmá-los nessa fé, nessa verdade da palavra de Deus. Isso não é uma tarefa simples. E aí, Rodrigo, o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem a ver com o jogo da vida. No dia que você nasceu, você entrou nesse jogo. E Deus deu a nós ferramentas, instrumentos e, acima de tudo, sua palavra. E o Espírito Santo para nos conduzir nessa jornada da vida. Ele disse, olha, creem em mim, estejam inabaláveis, seguros e desfrutem a paz. Você quer viver em paz e seguro? Sim ou não? Existe uma forma para a gente fazer isso. Existe um caminho, um trajeto para que a gente possa caminhar nessa verdade. Nesse mundo mal, vocês sempre terão dificuldades. Ah, pastor, a gente ouve pra caramba. Pô, estou vendo um momento difícil e está acontecendo isso, aquilo. Eu também vivo isso. A gente, não há ninguém aqui nesse templo, nessa sala, que não tenha vivido um momento de aflição, de dificuldade. Jesus disse que isso aconteceria. Mas ele também dá essa orientação, fiquem firmes, eu venci o mundo. Por que isso acontece? Porque, como no esporte, como no futebol, como no jogo da vida, tem horas que a gente está perdendo o jogo, tem hora que o nosso adversário está, talvez, conseguindo conquistar campo, está conseguindo avançar um pouco em direção a nós, aos nossos sonhos, às nossas expectativas. E hoje eu quero falar com você, não só em relação à sua vida, mas principalmente em relação à sua responsabilidade como pai e mãe. Porque, ou como tio, ou como alguém que conduz alguém, como alguém que está direcionando e dando direção à vida de alguém. Eu lembrei do que eu ia falar antes, o pastor Silfarne, que estava lá com a gente ontem, falou da responsabilidade nossa em relação à formação cerebral, à formação do ser humano. Enquanto uma criança tem de 0 a 4 anos, tudo que ela aprende é baseado no exemplo e na repetição. Tudo aquilo que ela aprende, ela viu alguém fazer. E adivinha quem? Ela viu você fazer. Ela viu, meus filhos viram eu fazer. Na forma como eu vivo, elas perceberam como é que tem que ser feito. Rodrigo, está certo ou está errado? Ou está errado? Eu não sei. Vai depender da forma como eu vivo e como você vive. Da forma como você joga o jogo da vida. Tem espectadores bem de perto, que estão sentados na arquibancada da sua casa, que pode ser o sofá, pode ser a cama deles. Eles estão ali como espectadores, vendo o jogo da vida acontecer, e quem está em campo é você, sua esposa, é você, vovó, tio, é você, professor da NV Kids, é você professor secular, é você patrão, é você talvez chefe, é você líder de equipe. Você está jogando um jogo chamado o jogo da vida e tem espectadores lá, o tempo todo observando você. Lembrei de uma coisa que meu pai sempre diz, a gente um dia já falou essa frase, pai, eu estou me empenhando no meu trabalho, eu estou me esforçando, poxa, ninguém me reconhece, eu estou aqui na igreja trabalhando e ninguém vê. Eu estou fazendo algo, meu professor nem nota. E meu pai falava assim, Rodrigo, descansa. Tem sempre alguém que vê. E isso é a maior verdade, sempre alguém está observando você. E às vezes a gente não tem essa ideia. Então, o que acontece num vestiário? Há pouco, eu não vou falar do Flamengo, e eu sei que hoje tem jogo do Vasco também, e o vascaíno deve estar tenso. Mas o que acontece quando... Você já reparou no semblante
daqueles jogadores que estão vencendo o jogo, talvez no primeiro tempo, e eles saem ali para aquele túnel. A turma está descontraída, a turma está leve. Em compensação, se estão perdendo o jogo, estão numa pressão danada, como é que funciona? Todo mundo com semblante fechado, momento tenso, porque estão indo ali eles vão se reunir, vão descansar um pouco, mas algumas coisas vão acontecer nesse tempo. E todos os dias você tem a oportunidade de ter esse mesmo tempo na sua história, no jogo da vida, da sua vida, em cada área da sua vida, seja na sua área profissional, com seus filhos, na sua área espiritual, acontece sempre a mesma coisa. E eu queria que você hoje saísse daqui com esse entendimento e com a importância do vestiário. E em que papel você está? Porque a gente exerce papéis diferentes. Se, talvez, quando a gente tem nosso tempo de oração, nosso tempo com Deus, a gente entra para o vestiário. O vestiário é o quê? É um lugar reservado, é um lugar de ajuste, é um lugar de reorganização, é um lugar de instrução. E nesse lugar, quando eu sento para orar, para ter meu tempo com Deus, para louvar, eu estou ali, eu estou na posição de aprendiz. Eu estou na posição de ouvir o que ele tem para falar. O que vai acontecer? Porque nesse momento do vestiário, o que acontece? O jogo parou. O jogo parou. A gente tem esse tempo de instrução. E agora, o que eu tenho que fazer quando o jogo recomeçar? No momento que eu tenho de manhã com Deus, Senhor, eu estou começando agora mais uma etapa. Algumas horas, o juiz vai apitar na hora que eu abrir a porta do meu quarto e botar o pé para fora, eu tenho um monte de atividades para fazer. Qual é a instrução que o Senhor tem para mim? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que jogar o jogo da vida hoje? Na posição de pai, você está na posição de técnico. Quando você senta com seus filhos e reúne com eles, tem aquele tempo, sei lá, da refeição. A gente já falou um pouco sobre isso, da importância da mesa, da importância do tempo de comunhão. Você está ali, é o momento de você ouvir como é que está o clima do jogo no coração do seu filho e trazer para ele instrução. E eu quero trazer alguns pontinhos para você. Uma das coisas que acontecem dentro do vestiário, é unidade. Unidade. Eu não sei se você já reparou, mas a gente já viu alguns jogos, tipo, estou ganhando, está tudo certo, e aquele outro time, eles se revestem de algo que só vem do lado de dentro. É uma unidade, é uma cumplicidade de equipe, e as pessoas se esforçam, elas conseguem dar aquilo que vai além do que elas aprenderam, porque emoção está envolvido. E quando a gente reforça essa unidade, esse time fica extremamente mais forte. Você já viu jogos serem transformados? A gente chama um time, virou o jogo, como o coração na ponta da chuteira. Você já ouviu esse termo? E a gente pode experimentar isso dentro da nossa casa. Porque quando um time está unido, quando a gente tem unidade funcionando dentro de nós, olha, a minha casa está buscando um mesmo propósito, a gente está caminhando para uma mesma direção, seja uma igreja, seja a equipe do seu trabalho, seja o que for, a gente fica muito mais forte. E é nosso papel desenhar isso, é nosso papel como pais, e aqui está o nosso principal foco hoje como instrutores, é a gente gerar essa unidade dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Uma casa, a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Meu irmão, se você tem desunião dentro do seu lar, fique atento. Começou a desabar já. E hoje é para a gente ficar alerta. Será que esses momentos de vestiário, esses momentos de proporcionar unidade, eu estou fazendo isso? Eu estou criando esse momento dentro do meu lar? Ou não, eu estou deixando meus filhos... Quem tem irmão aqui? Irmão? Briga beça, né? Né? Aí eles brigam por causa
pedaço do bife, briga porque usou a roupa. Tem briga de todo lado, briga porque um lavou o copo, o outro lavou um copo e meio. Não é assim? Ah, não, aí um pega um... Já falei isso lá em casa, meus filhos, a gente bota eles para arrumar os armários quando faz compra. Fica contando, você arrumou 10 itens, 10 caixas de fósforo. O outro não pode, se pegar o outro tiver 11 caixas de fósforo, pronto, já deu problema. E a gente tem que gerenciar isso. Eu sei que acontece na sua casa também. Você fala assim, Gui, pega um negócio lá. Minha irmã, faz nada. Não é assim? Não acontece na sua casa também? Lá em casa também. E aí, a gente? Se a gente não conseguir conduzir eles, dizer, olha, a gente está aqui, e equipe é isso, cada um faz um papel. E a gente, quanto mais cedo a gente entender isso, que na nossa casa, se você desempenha bem um papel, faça bem ele. Não fica olhando o que o outro vai fazer. Porque a equipe é isso. Quando, eu já falei isso algumas vezes, né? O Fred, para os tricolores, o Túlio Maravilha, para os botafoguenses, o Gabigol, para os flamenguistas. E... Oi? Quem falta do Vasco? Não sei, gente. Me perdoe. Não sei mesmo, tá? Não estou fazendo piada. Ele mete gol. Não adianta você botar lá o Neymar no gol. Ele pode até agarrar uma bola ou outra, mas não é que ele desempenha melhor. Então, cara, que fique lá o goleiro da seleção, que eu também não sei o nome. Qual é o nome dele? Wenderson. Alisson. Então, cada um vai desempenhar melhor seu papel. Assim precisa ser a nossa casa, a nossa família. E a gente, como responsável por esse lar, precisa gerenciar isso. Você precisa proporcionar, dentro da sua casa, momentos de unidade. Uma outra coisa que acontece no vestiário é a restauração. Eu não sei, eu já tive a oportunidade de entrar no vestiário de alguns clubes, mas no Maracanã aqui, tem uma banheira gigante lá. Você já foi lá? Quem já foi no Maracanã, no vestiário? Tem um passeio lá, gente. Por favor, leva seu filho lá. Custa nada lá, você dá uma volta no Maracanã. Você pode fazer visita guiada lá, e é legal demais. Tem uma banheira gigante lá, e quando tem jogo, a banheira está cheia de gelo. Por que isso? Enquanto eles estão recebendo instrução, enquanto alguém está dando direção, os músculos ali estão sendo restaurados, recuperados. E adivinha só, você já teve essa experiência, eu acho, e eu também. A gente que é atleta, aliás, ontem o Emerson está aqui, o nosso caçulinha aqui, nosso maestro, a gente jogou um futebol ontem lá no sítio, e ele falou, tá inteiro? Tem uns irmãos que falam para mim, já tomei 3 Dorflex. Eu não vou falar quem, para não queimar ninguém. Mas a gente está dolorido. Então tem os atletas de, assim, meia boca, igual eu, que a gente espera, pela santa divina ação do Espírito Santo e da natureza, que o corpo cure sozinho, não é assim? E você também já teve isso. Mas os meninos de atleta de ponta, tem lá a turma da massagem, vai tomar remédio. Outro dia eu vi um negócio que o Vinícius Júnior tem uma câmara hiperbárica dele. Quem viu isso aí? Viu? Legal demais, né? Eu acho que vai ficar claustrofóbico ali dentro daquele negócio ali. Mas ele falou, não, toda vez... Porque recupera mais rápido. Muda a pressão atmosférica ali dentro daquele negócio e o corpo reage de uma forma melhor, ele recupera mais rápido. Pergunta. Você está tendo esse tempo de perceber que seus filhos estão machucados? Tiveram alguma contusão? Ou sofreram algum dano? Às vezes, quando é no pé, na mão, a gente observa mais facilmente. Mas vocês têm observado se o coração deles está machucado? E tem agido como um agente de restauração? Eu queria fazer você pensar. Porque às vezes a gente é muito bom em algumas coisas, mas a gente tem negligenciado o que é mais importante. E o que acontece quando a gente faz isso? E outro dia eu lembrei até... Foi até no jogo do Flamengo. Eu sou flamenguista, não vou negar. Mas o pessoal estava comentando sobre o esforço do Arrascaeta de jogar esse jogo aí, último. Estava com uma distensão no pubis. Acho que era pubis, não é? Então, ele é saudável? Definitivamente não.
Acontece que às vezes a gente tem empurrado nossos filhos para o jogo da vida. E eles voltam para campo da escola, para o campo da faculdade, para o campo do trabalho. Eles voltam para o campo da igreja. O jogo está rolando. E eles estão contundidos. Estão com o coração danificado, machucado. Estão com essas emoções desequilibradas. E a gente, enquanto treinadores, muitas vezes a gente só quer que eles simplesmente joguem. Eu acho que não deve ser fácil, falando como flamenguista e com esse olhar, o técnico lá, eu sento na cadeira do Dorival e falo assim, caramba, às vezes, vamos supor que o jogo está apertado pra caramba, e o Arrascaeta levanta a mão, cara, ó, não dá para mim. Eu acho que como técnico, ninguém quer tirar o Arrascaeta do jogo, ninguém quer tirar o Neymar do campo, ninguém. Ninguém quer tirar o, sei lá, o Tafarel da nossa época, né? Ninguém quer tirar ele do campo, porque ele pega o pênalti. Mas muitas das vezes a gente tem empurrado nossos filhos nessa direção. Olha, eu quero que ele desempenhe isso, eu quero que ele tenha aquela profissão. E eles estão feridos, cara, eles estão jogando contundidos demais. Estão sofrendo para entrar no campo, estão correndo, não aguentam mais correr, e a gente sequer percebe que isso está acontecendo. Isso é extremamente danoso, e a gente tem que estar atento a isso. Outra coisa que acontece no vestiário, e é extremamente importante, você, pai e mãe que está aqui, a sua palavra, como a palavra do treinador, tem extremo poder. Eu diria mais do que um treinador sobre seus atletas, você como pai, mãe, você como vovó, tio, alguém de influência, um professor da UNV Kids, um professor, sua palavra tem extrema influência. E eu vejo que está faltando incentivo nas nossas casas. Os atletas não erram sempre. Ontem a gente estava jogando futebol e um dos nossos atletas de ponta, lá do nosso sítio, fez uma jogada que me lembrou, eu também sou flamenguista, vou lembrar, quem lembra daquele gol que o David perdeu? Aí, olha aí, menina de fé, ela é flamenguista também. Mas o David perdeu um gol, sei lá, 1 metro da trave assim, você lembra, a bola foi para cima? Atletas não acertam sempre. E muitas das vezes, porque mesmo emocionalmente estando abalados, ou fisicamente bem, mas emocionalmente abalados, não conseguem desempenhar o seu melhor papel. Qual é o papel do treinador? Filho, vem cá, cara, você pode. Você consegue fazer isso. Será que tem faltado isso nas nossas casas? A gente muitas vezes tem sido bastante crítico e pouco incentivador. E eu sei que isso traz emoção para nós. E eu acho que é importante isso, porque a emoção faz parte da nossa vida. E, às vezes, com alguém que está perto, com um filho nosso que quer conquistar algo talvez difícil. E, às vezes, a gente não tem essa mesma postura do que esse treinador. Eu creio que, muito mais do que eu possa falar com você hoje, Deus pode dar direção a você, para como você conduzir. Outra coisa que está faltando para nós, correção. E tem 2 tipos de correção. A correção individual e a correção da estratégia. Num time com 11 jogadores, como é nosso tema aqui hoje, às vezes é a estratégia. E dependendo do jogo, tem jogo que é mais duro, tem jogo que está mais leve, então você precisa de jogadores talvez de mais de defesa, precisa fechar um pouco o meio de campo. É a estratégia do jogo. A gente vai jogar com 4 pessoas no meio do campo ou não? São estratégias que a gente precisa analisar. E tem a correção individual, que é necessária. E dizer, cara, olha, você não está bem, olha, chuta mais assim, vai por aquele caminho, olha, quantas vezes a gente não vê os narradores dos jogos que a gente vê, dizendo, olha, o fulano de tal está atacando ali, está conseguindo subir pela lateral esquerda, porque tem um buraco ali. Então, olha, corrigir, cara, tem um buraco lá, você precisa tampar aquilo lá. A gente está nesse papel de instrução, meus irmãos.
A gente está vivendo como foi Jesus quem disse nesse capítulo 16 de João, dizendo, olha, as coisas não estão legais, e a gente está experimentando um mundo que não está legal, e meus filhos e seus filhos todos os dias estão sujeitos a essas influências. Não se engane, tem alguém trazendo instrução para eles todos os dias, só que instruções erradas, daquilo que não se deve ser feito, de um caminho que não se deve prosseguir, de coisas que não tem como fazer, que vai dar errado, vai trazer problema, e adivinha só onde você vai tratar isso? Dentro da sua casa, no seu vestiário. Precisa haver correção. Hoje há pouco a gente estava conversando lá na EBD sobre a importância da disciplina. Se eu não me engano, Provérbios 13, 24, não é isso, amor? É Deus dizendo para olha, se você não corrige seu filho, você não ama. Você não está exercendo ali. Ele falou essa frase. Se você não corrige seus filhos, se você não corrige a quem você ama, você não está exercendo paternidade. A Bíblia diz que Deus corrige aos seus filhos porque os ama. E aí a gente precisa seguir esse mesmo exemplo. Eu já falei um pouco disso, mas instrução. A gente estava falando de disciplina. Muitas das vezes a gente corrige nossos filhos, a gente traz correção. Não faz isso, não faz aquilo. A gente exorta, a gente põe de castigo. Mas eu queria fazer você refletir. Essa foi a nossa reflexão de hoje de manhã. Às vezes a gente faz isso e sequer explica para os nossos filhos por que a gente está fazendo aquilo. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso. Olha, toda vez que eu vou corrigir meus filhos, inclusive fisicamente, eu não sou... A Bíblia diz que a gente não deve poupar a vara aos nossos filhos. Mas a gente tem outras ferramentas para fazer isso. Mas toda vez que ele falava, toda vez que eu vou corrigir meus filhos, antes de eu corrigir, eu falo assim, olha, filho, filha, eu vou corrigir você. Já usei isso com meus filhos algumas vezes. Olha, o pai precisa corrigir você, porque eu amo você. Eu não quero que você vá para um caminho errado. Eu preciso corrigir você, porque eu amo você. E isso que você fez não é certo. E eu preciso colocar você, ensinar você e dizer que esse caminho não é um bom caminho. Eu faço isso porque eu amo. A gente está vivendo, eu separei, esqueci de trazer agora, mas a gente está vivendo uma sociedade de filhos sem limites. Pais que não colocam limites em seus filhos porque dizem que se corrigirem vão deixar de ser amados. Meu irmão, isso é a maior mentira do inferno. Porque filhos sem limites não se sentem amados, não se sentem compreendidos, acolhidos. A Aline leu uma frase que eu nem sei onde ela pegou. Filhos sem limites, a gente empurra eles para a delinquência. Você entende isso? Se você olhar historicamente, as estatísticas dizem que os delinquentes que o mundo tem, pessoas que cometeram crimes graves, você vai olhar a estrutura familiar, você vai olhar o comportamento daquelas famílias, eram pais passivos, pais que deixavam os filhos fazerem o que queriam. Porque, não, se eu apertar eles, se eu bater, se eu corrigir, se eu botar de castigo, se eu disser não, eles vão embora. É mentira. Com a nossa correção, nossos filhos se sentem amados. Eu tenho um vídeo para passar a você, porque você viu um pedaço, né? Eu não sei se você já viu esse filme. O vídeo é um pouco longo, mas a Aline até falou assim, tá longo esse vídeo. Eu falei, amor, mas eu vou deixar ele longo mesmo. Porque lá em casa a gente tem nossas DR também, até sobre as mensagens. Porque eu quero trazer uma mensagem completa para você. Porque o incentivo, o ajuste, o aperto, ele forja pessoas maiores. Eu vi isso que eu esqueci de trazer, é um psicólogo falando sobre famílias, assim, em suma, famílias moles têm produzido jovens improdutivos, ineficazes, despreparados para a vida. E eu sei que você não quer isso para seus filhos. Mas a gente, em nome de um suposto amor, a gente tem agido dessa forma. Não se engane, meu irmão. Tem um outro instrutor lá do lado de fora. O inferno não está parado. Ele está o tempo todo trazendo instrução. Ele está o tempo todo tentando intervir, influenciar o meu, seu filho, e a mim e a você, para a gente trilhar um caminho
que não é o plano de Deus para nós. Eu vou passar esse vídeo para você, ele tem 7 minutos. Que é o passo seguinte daquilo que a gente está conversando aqui hoje, sobre esses passos que a gente pode viver dentro do nosso vestiário de unidade, restauração, incentivo, correção, instrução. Você tem vivido isso em casa? Eu espero que você reflita nisso, porque quando a gente experimenta isso dentro da nossa casa, a gente está construindo um futuro completamente brilhante lá na frente. Um futuro onde vai se cumprir aquilo que a Bíblia diz, quando você ensinar seu filho a andar no caminho, quando ele for mais velho, ele não vai se desviar dele. Ele vai ser alguém de bem, ele vai ser alguém de bem para a sociedade, ele vai formar uma família sólida. Eu vim aqui hoje só te dizer que você não chegou até aqui para desistir. Entre em campo com a sua família, dê o melhor de si e deixe os resultados com Deus. E a gente tem uma promessa, ela está implícita ali, que acontece também no vestiário. No vestiário, os jogadores recebem um novo uniforme. E Jesus trouxe isso para nós. É Ele quem diz esses versos que eu vou ler com você agora. Você não está sozinho nessa jornada. Você não está sozinho nesse jogo da vida. E Ele disse isso para nós. Jesus quem diz: Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos que encontrarem de perto e de longe sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo em nome da tríplice Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo que tenho ordenado a vocês. Para isso, eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Você não precisa fazer isso sozinho. Inclusive, nesse lugar, tem um monte de gente que pode ajudar você. Tem um ministério enorme acontecendo, como você viu aqui. A NV Kids funciona para apoiar você a construir uma família sólida. Mas eu queria encorajar você a pensar que não é a responsabilidade da NV Kids conduzir a história da sua casa. Porque na sua casa só há um vestiário e você é o treinador. Então, assuma a responsabilidade. Eu sei que não é fácil. Sei mesmo. Porque eu também tenho os meus desafios. Mas eu e a Aline, nós tomamos uma decisão. E eu quero falar só isso, a gente já vai terminar. Ontem eu ouvi já vou replicar o que eu ouvi ontem, que eu achei fantástico. O pastor Silfana falou sobre isso ontem. Ele falou assim: você sabe a etimologia da palavra decisão? Na hora que ele falou isso, eu fiquei, caramba, não entendi. Decisão tem a ver com cisão. E cisão é cortar, é deixar algo por causa de outro. E eu sei que todas as vezes que a gente entra nesse conflito dentro da nossa casa, eu posso descansar agora ou eu posso educar meu filho. Eu tenho que decidir. Eu tenho que cortar. Decidir é cisão. Eu opto pelo meu descanso ou pela educação com meu filho. Amanhã de manhã eu vou ter que decidir de novo. Ou eu opto por ficar mais alguns minutos na cama, ou ter meu tempo de vestiário com Deus. Quando a gente briga e tem alguma divergência no casamento, eu opto pelo meu orgulho ou pela correção. Toda hora, todo tempo, a gente tem que decidir. E quando a gente decide, a gente tem que deixar algo e escolher outro.
A minha oração essa manhã é que você decida pelos princípios de Deus. Você não está sozinho nessa jornada. Esse é o meu time. Eu até ia pedir a Nath a foto do time de vocês, mas não consegui. Mas no nosso vestiário vai haver correção, vai haver unidade, vai haver mudança de estratégia, vai haver arrependimento e perdão. Mas é uma decisão que eu e a Aline, que somos os treinadores desse lar, precisamos tomar todos os dias. Eu queria convidar você a ficar de pé. Cadê a Nath? Vai trazer a turma? E eu quero ler com você algo. É uma experiência e é um voto. Se você quiser, tira uma foto aí. Não nossa, se você quiser tirar uma foto nossa, aí pode tirar também. Dá para ler? Dá. Se você quiser, você pode ler isso comigo. Eu vou convidar você a ler junto comigo. Porque é uma escolha, tá? Vamos lá? Eu decido, diante de Deus, assumir total responsabilidade por mim, por meu cônjuge e por meus filhos. Eu irei amar, proteger, servir e ensinar a palavra de Deus como referência espiritual da minha família. Eu irei abençoar meus filhos e os ensinarei a amar a Deus de todo o coração, mente e força. Eu confrontarei o mal, perseguirei a justiça, a misericórdia e o amor. Eu trabalharei com afinco para prover as necessidades da minha família, com determinação e a força que Deus me der. Eu vou cumprir esta resolução pelo resto da minha vida. Não pense que lendo isso somente as coisas vão se cumprir automaticamente. Depende de você. Por favor, eu falo isso como pai e falo isso como pastor dessa igreja também. Não desista da sua casa. Não desista dos seus filhos. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão de mais precioso. Porque antes de tudo, Ele tem um plano para você. Que Deus abençoe você.